Vocês se lembram do primeiro dia de aula de vocês? Vocês se lembram como foi chegar ao IMES? Como era o lugar ao redor? Que pessoas vocês conheceram? Quais foram as primeiras impressões? Agora vamos imaginar se a gente quisesse construir um relato de como foi o primeiro dia de aula. E nesse relato nós precisamos colocar informações objetivas do que de fato aconteceu. Por exemplo, vocês tiveram aula, vocês foram apresentados a um professor, a uma professora, a mais professores, como foi? Que horas que começou a aula? Qual foi a primeira questão abordada? Qual foi a primeira informação que vocês receberam? O que a gente vai perceber é que cada pessoa se lembra de uma forma. E o que foi muito marcante para uma pessoa pode nem ter sido notado por outra. O que é uma lembrança bem nítida para alguém, a outra pessoa pode até imaginar, mas de uma forma muito vaga. E isso porque a gente está falando lá do primeiro dia de aula. Mas se eu pergunto para vocês, como foi a aula de História da Psicologia da semana passada? Ainda assim, cada pessoa vai ter seu jeito de perceber. Então, quando a gente fala sobre a fenomenologia, né, como proposta por Russell, a ideia é justamente que nós desperdiçamos muito dos nossos esforços tentando descrever os fatos como os fatos realmente são. O que Russell está colocando em questão é como nós pensamos sobre a nossa percepção. Muitas vezes nós pensamos sobre a percepção imaginando uma pessoa que percebe e um mundo que está lá fora e é percebido. O mundo que está lá fora e é percebido quando a pessoa percebe vem para dentro da consciência dela. E aí Russell vai dizer, será que é assim mesmo? Será que lá está o sujeito que percebe e do lado de fora o objeto percebido? Uma pergunta assim, vamos imaginar que a gente fica sabendo que uma árvore caiu no meio da floresta. Só que essa árvore caiu no meio da floresta à noite e não tinha ninguém por perto. Se essa árvore caiu no meio da floresta à noite e não tinha ninguém por perto, essa árvore fez barulho? Será? Será que a árvore fez barulho? Então, o barulho tá no momento em que a árvore faz um som caindo no chão? Ou o barulho tá no momento em que esse som é escutado por alguém que ouve? É nesse sentido, é nesse campo de experiências que a fenomenologia se insere. Como eu perguntar assim, onde está o sabor de uma fruta? Eu vou comer uma uva. O sabor da uva está na uva? Ou o sabor da uva está no meu paladar? Quem deu essa solução foi ninguém mais, ninguém menos que Clarice Lispector, essa escritora maravilhosa brasileira. Na verdade, ela é russa, mas viveu e escreveu no Brasil, Clarice Lispector diz assim, o sabor de uma fruta não está nem na fruta, nem no paladar, mas no contato da fruta com o paladar. Quando nós falamos de fenômeno, é disso que nós estamos dizendo, que não existe alguém que percebe e o mundo percebido. O que existe é a relação. O que existe é o contato. Então, enquanto as pessoas tentam encontrar fatos que seriam independentes da percepção,
que quem percebe seria algo neutro, né? O fato seria aquilo que independe da perspectiva de quem percebe, seria aquilo que objetivamente acontece lá, né, no mundo que fica lá fora. Para a fenomenologia, que é o conhecimento dos fenômenos, o estudo dos fenômenos, nós não trabalharemos com fatos, nós trabalharemos com fenômenos. E o que são os fenômenos? Eu vou falar, depois eu repito, que é assim, é o que acontece tal como é percebido por quem percebe. É o que acontece tal como é percebido por quem percebe. Então, se eu ouvir cada um de vocês contar sobre o primeiro dia de aula, né, eu não vou atrás de fatos. Eu quero ouvir o que aconteceu, tal como foi percebido por quem percebeu. Eu quero saber sobre o fenômeno do primeiro dia de aula para vocês. Da mesma forma, eu quero saber como foi a aula passada, como estão sendo as aulas de história da psicologia, como estão sendo as aulas online. Se eu faço essa pergunta para vocês, de um ponto de vista fenomenológico, eu quero saber como as aulas estão sendo percebidas, tal como são percebidas por quem percebe. No caso, tal como são percebidas por vocês. Certo? E isso faz bastante diferença em termos de proposta filosófica e também em termos de proposta para a psicologia. Por quê? Porque há uma crítica de Russell à psicologia de nós tentarmos explicar o que acontece na vida das pessoas, encontrar causas, motivos, explicações. Para Russell, quando a gente se prende nas explicações, nos conceitos, nas teorizações, nós não estamos entrando em contato com a experiência tal como ela se dá. Nós estamos olhando para a experiência como uma espécie de véu, como uma espécie de filtro, em que a gente não enxerga o que acontece tal como acontece. O que a gente enxerga é algo enviesado pelas lentes dos nossos conceitos, pelas lentes das nossas teorias. Então, Russell propõe um método que ele chama de redução fenomenológica, que é a ideia de suspender, colocar entre parênteses. Então, vamos voltar no exemplo da fruta. Se eu vou experimentar uma fruta pela primeira vez, mas eu fico pensando, olha, a cor dela é parecida com aquela fruta, o sabor dela é parecido com aquela fruta, alguém me contou que essa fruta vem de não sei onde, alguém me contou que essa fruta é usada... Eu vou usando todas essas concepções que eu tenho e no fim eu não estou em contato com a experiência de provar a fruta. E Russell vai dizer sobre isso nas várias situações da nossa vida em que a gente pensa sobre o que está acontecendo e no fim as nossas explicações, nossas ideias, nossas especulações ficam impedindo um contato entre nós que vivemos e o que vivemos. E isso na psicologia pode ser muito forte. Porque eu não quero escutar o que alguém me diz e falar, ah, isso é um quadro depressivo. Ou escutar o que alguém me diz e falar, ah, esse é um quadro ansioso. Ou falar o que alguém me diz e falar, ah, esse é um quadro compulsivo. Por quê? Porque quando eu fico com essas explicações no meu pensamento, quando eu fico com essas classificações e definições no meu pensamento, eu não estou olhando para aquelas emoções, para aquelas experiências e para aquelas relações tal como são experimentadas por quem vive. Eu vou acabar fixando, é um quadro ansioso no meu olhar e eu vou ouvir aquela pessoa a partir desse filtro, a partir desse viés.
Então, uma das questões que Russell traz para a psicologia é que conhecer alguém, escutar alguém, não é ficar encaixando essa pessoa em definições, em classificações, em explicações e em conceitos. Ouvir alguém é suspender nossas concepções, suspender nossas ideias prévias, suspender nossos preconceitos, colocar entre parênteses o que nós pensamos, que é para que a gente possa ter contato com a experiência tal como ela se dá, para que com a nossa escuta a gente possa escutar como é que a pessoa percebe, da forma como ela percebe. Como é que a pessoa vive, da forma como ela vive. E só ela vive, né? Então eu não vou buscar conhecer o ser e explicar o ser, mas eu vou olhar a relação da pessoa com as experiências, situações e relações vividas. Essa é uma outra ideia bastante importante para a fenomenologia e para o existencialismo, que a gente não vai olhar um ser que fica ali a ser definido, a ser descrito, a ser explicado, a ser categorizado, a ser classificado. O que existe não é o ser de um lado e o mundo lá fora. O que existe é o ser no mundo. Então a escuta clínica será a escuta do ser no mundo. Quando a gente escuta como uma pessoa vive, da forma que ela vive e só ela vive, como uma pessoa percebe, da forma que ela percebe e só ela percebe, nós estamos escutando seus modos de ser no mundo. E é isso o que a abordagem fenomenológica busca.